veneno. Estou com o Thiago Fernandes e nosso convidado mais que especial, Breno Galante, nesta edição. E a gente já começa falando sobre mais uma derrota do Atlético na competição. Veja. Erro que aumenta a pressão no Galo. E do outro lado, um presentinho para um time que tem vivido sob pressão. É muito ruim você estar numa concentração num hotel, tá? E você se sentir numa prisão domiciliar. Você não pode descer para o hall do hotel, você não pode pegar o elevador, você passa na recepção, você é agredido verbalmente, você é isso. Você chega num hotel para você poder ir fazer uma concentração como aconteceu isso. Você não pode entrar no hotel. Cara, onde é que nós vamos parar? Diante da sua torcida, o Galo partiu para cima do Corinthians. Com um drible espetacular, Pavão passou pela marcação, só não conseguiu passar por Cássio. E aí veio o tal do erro. Mariano errou e Yuri Alberto só escorou para Roger Guedes aplicar aquela tal lei do ex, encerrando o jejum de 7 jogos sem marcar. Primeiramente, agradecer a Deus. Mais uma vez, Deus me abençoou, me honrou e coroou com o gol. O segundo tempo veio e Cássio levantou uma barreira debaixo das traves. Salvou o Corinthians 1, 2, 3, 4 vezes, garantindo os 3 pontos fora de casa. Realmente o resultado foi péssimo. Ninguém está satisfeito pelo resultado. Devolve a confiança a todos, né? Tanto os que estão voltando de lesão, aos que foram bastante criticados nesse momento, aos meninos que estão subindo. É um momento difícil, mas quando você sai desse momento difícil, parece que a equipe fica ainda mais forte. A vitória alivia um pouco da pressão em cima do Corinthians dias antes da decisão pela Copa do Brasil. Só que a situação, tanto na tabela quanto no relacionamento com alguns torcedores, continua bem incômoda. Na coletiva de imprensa, Luxemburgo novamente fez um pedido. Se as autoridades não tomarem uma decisão de que isso pare quando morrer alguém, quando acontecer uma coisa muito pior, aí vamos falar. Eu acho que isso cabe para todo mundo do futebol tomar uma decisão coerente, equilibrada em benefício do futebol. A Inglaterra parou com a violência quando tomaram uma decisão muito forte lá. E morreu uma torcedora do Palmeiras atingida por uma garrafa num confronto entre bandidos / torcedores, porque são torcedores, é que torcer bandido também torce, né? Logo após o jogo lá de São Paulo, a gente vai falar desse assunto ainda hoje, porque já morreu muita gente. Muita gente já morreu. Motivos para uma atitude mais radical tem de sobra, as estatísticas só aumentam. É invasão de CT, é invasão de motel, é invasão de hotel, é violência nas ruas. Enquanto isso, como está ligado ao futebol, ninguém faz absolutamente nada. É menos uma torcedora, menos uma mulher, menos um ser humano, mais violência, mais condescendência, mais conivência. Mas está ligado ao futebol, larga. Os órgãos competentes precisam fazer algo. Os clubes precisam se engajar. E não é sentar no gramadinho, não. Não é sentar no gramadinho, não. É algo radical, bem articulado, junto com quem comanda as forças de segurança desse país, junto com esses políticos aí que adoram usar o futebol como plataforma. Mas quando acontece a tragédia da morte dessa garota de apenas 23 anos de idade, tudo bem, está envolvido com futebol? Ou só vale quando morrer um jogador? Vamos pensar nisso, gente. Isso não pode ficar só nas estatísticas, não. Isso é grave, isso é sério. E eu, sinceramente, eu não tenho mais argumento para defender duas torcidas, estádio dividido. Eu estou, sinceramente, não deveria, mas eu, sinceramente, estou perdendo as forças. Eu já não tenho mais argumento para defender que tem que... Porque é o seguinte... Segurança, a gente consegue, quer dizer, quem tem que oferecer, consegue oferecer. É dever do Estado, mas só com o Estado se envolvendo não vamos chegar a lugar nenhum. Tem que ser todos que estão no processo, senão a gente vai continuar com tragédias como essa aí. Estava lá no estádio, torcedora, 23 anos, uma garrafada num confronto lá fora do estádio e menos uma vida. É uma família que chora, são pais que choram. E o futebol, mais uma vez, ou pelo futebol, mais uma vez, parece que isso não incomoda e não dói no coração de quem tem que doer. Vamos voltar aqui esse assunto e vamos falar do Atlético e a derrota, mais uma derrota. Eu falei agora há pouco
para o Eduardo Costa e vou repetir aqui. Eu assisti o repeteco de Palmeiras e Flamengo e eu assisti Grêmio e Botafogo ontem. O Atlético está jogando outro esporte. O Atlético está jogando outro esporte. O Atlético é um time de Cerca Lourenço. O Atlético é um time sem personalidade. O Atlético é um time que é só no Cerca Lourenço mesmo. Deixa o adversário jogar. É muito pouco competitivo e o que me assusta é que isso aconteceu exatamente depois da chegada do Felipão. E uma outra questão. A melhor apresentação do time foi quando ele esteve ali de fora com o Lucas Gonçalves. Que é, preste atenção, ninguém critica o trabalho do Lucas Gonçalves. Quando ele dirigiu o time fez o melhor jogo depois da chegada do Felipão. Então, Felipão, fica com o vestiário, entregue a formatação tática a quem conhece bem o que é o Atlético, o que é esse elenco, e o Pracidelli, com todo o respeito que merece, eu sinceramente temo se o Atlético continuar sendo preparado taticamente pelo Pracidelli. O Lucas Gonçalves não pode ser jogado às cobras por causa da chegada de mais um auxiliar. Coloca ele para cuidar e vocês cuidam do vestiário, que aliás vocês vão ter muito trabalho, porque esse time, eu reafirmo, é frouxo, Cerca Lourenço, Panda e não está competindo. Além, claro, de um problema que para mim é grave, nível de concentração, sempre lá embaixo. Como jogam desconcentrados e como entregam de bandeja os resultados aos adversários. E parece que se incomodam muito pouco com os fracassos. Breno Galante, você esteve lá como você sempre está. Se eu estiver falando alguma groselha, eu adoro o contraditório. Breno, bem-vindo. Boa tarde, Everton, turma aqui da bancada, turma de casa. Não, você não falou nada que eu acho que a maioria das pessoas estão observando. Agora, eu acho que o termo competitividade hoje no Atlético falta muito. Não só com o adversário, mas internamente. Falta no Atlético aí até uma briga por titularidade. O que a gente vê é uma acomodação muito grande de quem está jogando, né? Alguns ainda estão devendo. O time do Atlético, infelizmente, com a chegada do Filipão, piorou. O que a gente via antes dentro de campo, estou falando dentro de campo, com o Cudê, era um time mais competitivo, mais aguerrido, podia não ganhar todos os jogos, perdia, empatava, mas era um time que brigava. Hoje o Atlético aceita algumas situações de uma maneira muito passiva e se incomoda. Você vê alguns jogadores que estão dentro de campo, vou citar aqui o Edenilson, que sinceramente me preocupa muito, não é o Edenilson do Internacional, e o Filipão insiste em deixá-lo para jogar, não saca o Edenilson, né? O Vargas, depender do Vargas para poder mudar a história de um jogo, já ficou nítido que não vai acontecer. Eu acho que está na hora de um choque maior no Atlético, de mudanças. O Alisson tem entrado no segundo tempo, por mais que ele foi afoito em alguns momentos, mas ele mostrou algo novo. Ele mostrou uma força de vontade. Eu acho que está na hora de colocar quem tem sede para jogar. A zaga do Atlético está muito lenta. Você tem um Igor Rabelo aí que está um bom tempo parado, deve estar morrendo de vontade de mostrar jogo. Coloca o Igor Rabelo, acha até o esquema, um volante só, não tá dando certo. Só o Batalha para marcar esse time do Atlético, acho que não dá. 2 volantes, vamos mudar um pouco a concepção. Tem o Alan Franco que chegou aí, o Otávio, colocar quem tem vontade, quem quer brigar por uma posição de titularidade, porque quem está titular, acho que a coisa está muito tranquila, sabe? Falta um pouquinho mais de cobrança, inclusive interna, porque do jeito que a gente está vendo, a gente vê um time cada vez se distanciando mais da tabela, os outros times estão crescendo, o Cruzeiro cresce, passa o Atlético, é uma pressão maior que vem de fora para dentro do Atlético, porque o torcedor do Atlético começa a cobrar em cima disso e as coisas não melhoram. Então acho que é hora de choque, viu, Everton? Acho que tem que ter mudança de nomes, na escalação, de postura e de esquema também. A postura, para mim, é o que mais me incomoda. O Atlético não compete. O Atlético Cerca Lourenço. Vou repetir e vou continuar repetindo. O Atlético compete pouco. Nos jogos em que competiu, esteve melhor, porque qualidade tem. Então, contra o Fluminense, por exemplo, competiu. Foi até protagonista no jogo, mas não venceu. De lá para cá, Cerca Lourenço. Time panda, time dócil, que compete muito menos do que tem que competir. Quando você assiste Palmeiras e Flamengo, quando você vê um Grêmio e Botafogo, você entende que o Atlético está jogando outro futebol. Ai, mas a culpa não era do Cudê dentro de campo? Não houve críticas nenhuma nossas aqui. Minha sim. Do Thiago, sim. Eu não criticava esse time dentro de campo. O problema do Cudê era outro. Que se ele, de fato, estivesse aí até hoje, a questão era vestiário. Aí eu falei, tacada de mestre trazer o Filipão. Mas parece que não tem sido. Porque o Filipão tá chegando, eu tô vendo esse time morto dentro de campo. Aí jogador fica, ai, nossa, não, que absurdo e tal. Eles querem que a turma chegue aqui
e trabalhe só o aspecto tático. Fale só do aspecto tático, do encaixe, que não funcionou porque o adversário, do outro lado tem um adversário, tá babando na gravata e que o Atlético tirou da areia movediça por 2 vezes na temporada. O Atlético estendeu a mão ao Corinthians, falou, vem cá me dar um abraço. Sai dessa crise. E se está em crise, chama o Atlético, que o Atlético está ajudando. Gente, o Atlético perdeu para o Vasco em casa por 2-0. Só isso, tá? Elton Novaes. Boa tarde, Cateó. Boa tarde para todos. Assustador, né? O que a gente tem visto nos jogos do Atlético, principalmente os últimos 4 jogos. Eu não vou pegar o recorte daquele jogo contra o Fluminense, como já falamos, o Lucas Gonçalves praticamente trabalhou todo aquele time ali para pegar e enfrentar a equipe do Fluminense. Mas o que temos visto aí nesses últimos 4 jogos do Atlético é assustador. É como ter passado uma borracha em tudo que existia naquele time até aquele momento ali nos 6 primeiros meses do ano e colocado em campo. Então, ou seja, o Atlético está vivendo dentro de competições importantes uma nova pré-temporada, até o Filipão pegar e acertar esse time. Acertar da forma que está sendo acertado, teve uma semana para trabalhar e o que vimos foi algo pior ainda que o jogo passado. A situação é preocupante hoje que vive o Atlético. Alguma coisa tem que ser feita, algo tem que ser balançado dentro das estruturas da própria instituição, porque da maneira que está, é sim uma preocupação. Eu vi antes do programa começar, o Dudu pegou e falou, existe uma preocupação para a questão de zona de rebaixamento. Hoje o Atlético está a 16 pontos do líder. Então, ou seja, sonhar com o Campeonato Brasileiro já praticamente acabou. Não existe mais essa briga. Aí começa uma briga dá para brigar pelas primeiras 4 vagas da Libertadores? Dá para brigar. Mas com esse futebol, a gente pega um recorte dos últimos jogos, é esse o Atlético. Então, ou seja, aí você joga para os próximos jogos que o Atlético tem. O Atlético tem jogos dificílimos pela frente. O Atlético enfrenta o Goiás fora de casa, o Grêmio fora de casa, depois encara o Flamengo aqui em Belo Horizonte. E esse jogo contra o Flamengo é pré-véspera do jogo mais importante da temporada, que é o trabalho que o Atlético tem pensado agora, que é a Libertadores contra o Palmeiras. Então, ou seja, sinal vermelhaço ligado para o Atlético que está preocupando. Eu vou continuar daqui a pouco no papo com o Thiago Fernandes e com o Thiago Valu também, mas antes eu quero falar de gol. Preste atenção no que eu vou falar. O Edu tá por aqui, chega para cá, Edu. De Montes Claros para o mundo, o homem tá aqui e a gente vai falar da melhor experiência em compra do seu manto. Vamos falar de HGFC, vamos falar que você que está aí do outro lado, que ainda não fez o uniforme da sua escola, do seu bairro, da sua cidade, da sua empresa, tem que ser com a gente. A melhor experiência de compra do seu manto será com a gente. O Edu explica mais agora. Bem-vindo, Edu. Obrigado, HG. Boa tarde a todos em casa, boa tarde a todos aqui da bancada. HG, a melhor jornada, a melhor experiência de compra de mantos esportivos do continente tá na Egol, galera. Você não tem só a melhor cor, o melhor vestimento, o melhor conforto, você tem o melhor atendimento do continente, que é o cliente Egol Live. A gente entende o que o cliente quer, vê o melhor para ele no momento dele e oferece dentre as 9 linhas que a gente tem patenteados, HG, o que é melhor para o cliente no momento dele. E além disso tudo, cores oficiais, o vermelho de verdade, o azul de verdade, o preto de verdade, isso tudo no melhor dry fit do mercado e a um custo muito bom para o pessoal da Várzea e Campeonatos Amadores. Edu, a gente fala da qualidade do dry fit, eu queria que você falasse mais, porque você pode encontrar uniforme feito em qualquer lugar aí com uma qualidade muito inferior à nossa. Por que nós temos o melhor dry fit? Porque a gente pesquisa, HG, a gente identifica o que é melhor para o nosso cliente e a gente faz compras grandes, a gente tem um estoque grande, com isso a gente consegue preços melhores. Você viu lá, né? Claro. Toneladas e toneladas de tecido para a gente ter o melhor preço e o melhor tecido para o nosso cliente, HG. E é o dry fit oficial mesmo. A questão das cores, muita gente vai lá, compra a camisa, quando a camisa chega e fala, não era bem essa cor que eu queria. Fidelidade exata nas cores, né, Edu? Exatamente, HG. Recentemente, a gente trouxe um especialista na Egol e criou a paleta exclusiva da Egol, HG. Então, a gente tem o azul do Cruzeiro, o preto do Atlético, o vermelho do Flamengo e a gente entrega isso tudo para a Várzea, para o Campeonato Amador. As melhores cores, oficiais mesmo, melhor dry fit, a um custo muito baixo para a Várzea Nacional. E para fechar, experiência no atendimento. Preste atenção para a gente finalizar com o Edu.
Exatamente. A gente tem lá, HG, um método internacional de atendimento que é o cliente Ego Live. A gente entende, a gente ouve o cliente e traz para o cliente a melhor opção para ele no momento. Temos vários produtos, vários tecidos, várias formas de atender melhor o cliente, mas a gente entende cada momento do cliente. É um começo de campeonato, é uma viagem, é uma final de campeonato e a gente oferece o melhor para ele no momento dele. Com prazos a partir de 4 dias, ninguém faz como a gente, por isso é gol. Chama aqui, ó, o telefone está aqui embaixo, que é o WhatsApp. Por enquanto no WhatsApp, daqui a pouco vou te dar outras formas também de você comprar com agilidade seu uniforme. 38 999 34 9292. É gol, é show. Obrigado, show. Edu. Obrigado, valeu demais. Valeu. Gente, vocês não estão entendendo não, hein? Fidelidade total nas cores, qualidade do tecido e um atendimento que em nenhum outro lugar você vai encontrar. Deixa eu passar pro lado de cá, né? Passar pro lado de cá, porque, Valuzeiro, você é uma figura torcedora do Cruzeiro, você é uma figura que assumiu, mas você tem decência, você é isento para chegar aqui e comentar o que você bem entende. Você é um cara equilibrado e muito querido pelos torcedores, inclusive do Atlético, e por isso você está aqui. Hoje eu olho para o Atlético que compete muito pouco ou quase nada, não é futebol que está jogando, é outro esporte, e aí eu vou assistir o Cruzeiro. É brilhante o futebol? Não. Por vezes sim. Contra o Vasco o jogo foi horroroso. Mas impressiona o quanto o Cruzeiro compete. E no frigir dos ovos, está na frente do Atlético na tabela de classificação, usando 1/3 ou um pouco mais de 1/4 do que é a folha do Atlético. Alô, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para você, para os amigos telespectadores e com organização também, você tem razão. O jogo contra o Vasco foi uma verdadeira batalha contra o futebol, mas um time no Campeonato Brasileiro, sobretudo, você precisa de fazer um time, de ter uma equipe que seja capaz também de vencer ou de endurecer jogos em que ela não consegue jogar bem, que o adversário também, no caso o Vasco, um time que além dos problemas técnicos tem os problemas de confiança, enfim, todo um vendaval, né? Agora, para falar, até se me permite, Everton, um pouco também a respeito dessa situação do Atlético, eu acho que é um conjunto de responsabilidades que precisa de ser finalmente assumidos, precisam de serem assumidos dentro do Atlético, desde o departamento de futebol até de quem realmente manda, algumas escolhas, alguns jogadores que não estão mais no grupo hoje em dia. Eu gosto sempre de esperar pelo menos 10 partidas para analisar o trabalho de um técnico. O Filipão chegou na metade deste caminho e, com sinceridade, decepcionante para mim, porque, diferente de alguns, eu entendo que o Atlético não era uma terra arrasada dentro de campo quando ele chegou, e o que a gente vê hoje em dia é um time completamente desconectado no aspecto de concentração do jogo, de entrega. É um Atlético que tem dificuldades. E outra coisa, quando eu falo a respeito de cada um assumir as suas responsabilidades, para mim, claramente, entre outros aspectos, um erro de análise de elenco, quando você mantém um Vargas hoje no Atlético que não consegue ajudar nada, e vê um Eduardo Sacha ajudando muito o Red Bull Bragantino, vê um Caleb, será que o Caleb serve por Fortaleza, mas hoje não ajudaria nada o Atlético? O Natan Silva, tão criticado, eu não estou eximindo, eu não estou tirando aqui todos os erros, todos os equívocos, mas na minha opinião, olhando hoje a defesa do Atlético, o Natan faz falta, o Natan seria titular. Então, assim, é momento de cada um, inclusive o Luiz Felipe Scolari, repensar algum caminho. Eu estou com o Breno, o Atlético pode ter vontade de jogar com um volante, mas talvez seja obrigado a repensar, colocar mais um volante. O Felipão vai ter que se reinventar de uma maneira que eu pensei que não tivesse. Thiago Fernandes, você está de acordo com o valor que está no veneno ou você é contrário? Como é que você pinça mais uma derrota para o Atlético em 2 dos piores momentos do Corinthians na temporada? O Atlético foi lá e estendeu a mão para o grande adversário. Ô, HG, eu tendo a concordar com o Valu na situação. É raro, mas acontece. Eu tendo a concordar com ele, sim. Eu acho que o Atlético piorou muito desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari. O time não está jogando bola. E aí precisa ser cobrado o Filipão. Só que eu acho que essa piora, HG, ela tem algumas responsabilidades. E as responsabilidades devem ser apontadas em algum momento para a diretoria. E aí a diretoria como um todo, não só o diretor de futebol, os 4 R's, o presidente, o secretário do presidente, o chefe jurídico, enfim, todo mundo que participa na escolha do futebol, ele tem que ter alguma responsabilidade. Porque o Atlético perdeu alguns nomes importantes. E aí perdeu, dane-se se foi com aval ou não do antecessor,
essa diretoria é quem toma a decisão. E aí, quando o Atlético perde nomes importantes, como o Keno, que para mim seria muito útil nesse elenco, o próprio Sacha, que para mim seria mais útil do que o Vargas nesse elenco, o Atlético perde o Ademir, que para mim seria útil nesse elenco, e todos eles com a chancela da diretoria e do antecessor, do antigo técnico. Então, assim, honestamente, eu acho que a diretoria tem muita responsabilidade em relação ao que está acontecendo. Eu não eximo o Filipão de culpa, acho que ele tem responsabilidade. Ele precisa se reinventar porque... Já que ele assumiu, mas não é ele que já fala taticamente? Já que ele assumiu esse time, ele tem que mudar a forma de jogar. Não adianta. O jeito do Filipão de jogar não se adequa ao padrão, ao elenco do Atlético hoje. Não se adequa. O padrão Filipão, o perfil Filipão é diferente do que ele tem em mãos. Então o Filipão vai ter que se encontrar, vai ter que se reinventar de alguma forma nesse Atlético. Porque se ele aceita assumir esse elenco, ele coloca a mão no peito e fala, olha, eu tenho capacidade para fazer esse elenco jogar bola. Exatamente. E se ele diz isso, então que ele faça esse elenco jogar bola. Porque eu concordo com o Valu em boa parte da explanação dele, só que eu acredito que tem muita responsabilidade na formatação do elenco. O Atlético perde, como eu disse, Keno, Ademir, que jogam pelos lados, e traz Edenilson e Patrick. Eles não jogam pelos lados. O Filipão teria que ou fazer um sistema semelhante ao do antecessor, ou repensar esse elenco, mudar completamente esse elenco. Hoje, o elenco do Atlético, como ele foi montado, o Filipão não se adequa a ele. Então, é erro para mim, muito mais do que do Filipão, da diretoria. Então, mas Tia, quando o Filipão foi anunciado... Qual técnico, afinal de contas, então serve pro Atlético, porra? Era o Cuca não serviu, o Tuco não serviu, o Cudê não serviu, o Tuco não serviu de novo, o Filipão não serviu. Aí vocês estão tirando a responsabilidade dos jogadores. Não, estão. A culpa é dos 4 R's, a culpa é do Rodrigo Caetano, a culpa é do Sérgio Coelho, a culpa é de todo mundo. O Cudê faz um trabalho ok. E os jogadores estão lá, porra. Você abriu a boca aí. E os jogadores estão lá? E aí? Não, os jogadores têm responsabilidade. Muita. Só que a questão aqui é, boa parte desses jogadores foi trazido pelo antigo treinador com a anuência da diretoria. Então os caras trazem Edenilson, que o treinador pediu, Patrick, que o treinador pediu, os caras liberam o Keno, que o treinador liberou. Cara, se o treinador quer fazer um monte de agadas, você não pode chancelar. Você tem que chegar e falar, opa, não, você não pode fazer essas agadas, cara. O ano é 2030 e colocam culpas no Cudê ainda. Então, mas ele tem responsabilidade. Então põe na conta dele e alivia o Filipão. Não, mas ele tem conta também. Eu acho que ele tem muito mais responsabilidade do que o Luiz Felipe Scolari. E quem trouxe ele? Tem mais ou menos do que ele? Velho, quem trouxe o Cudê e o próprio Cudê tem responsabilidade. São os dois que têm responsabilidade. Agora, apontar o Luiz Felipe Scolari como culpado num elenco montado pelo Cudê, eu acho sacanagem. O Filipão pega o carro, no meio do caminho, o negócio rodando, ele tem que trocar os 4 pneus, limpar o carro, lavar o carro e abastecer o carro a 100 km por hora. Chama a Suzana. Suzana, nossa enfermeira. Suzana, a pressão aqui tá... Vou ter que medir a pressão. Tá vermelho? É pelo seguinte, é porque o Filipão, quando ele chega ao Atlético, ele elogiou esse elenco. Ele falou que não precisava de peças para esse elenco. Mas ele falou isso pra quem? Falou isso abertamente. Eu sei, mas será que ele falaria diferente? Ele falou isso pensando na diretoria será que ele falaria diferente? Ou passar pano para alguém? Diferente? Enfim, mas ele aceitou assumir essa responsabilidade de pegar esse elenco do Atlético e fazer esse time render. E o que vimos no recorte, gente, a gente tem que analisar o trabalho do Filipão nesses 4 jogos. E o que vimos foi apagar tudo. O Atlético hoje é um rascunho daquele bom time que fazia bons jogos no início da temporada. O problema Cudê, quando a gente pega e lembra aqui do trabalho do Cudê, foi mais o extra-campo que o dentro de campo. Os questionamentos que temos com o Cudê vieram. Por causa da coletiva que ele deu pós-jogo contra o Thiago acha o trabalho dele uma terra arrasada. Porque o jogo contra o Bragantino, o time não rendeu. E aí também ele falou demais no vestiário, entregou o cargo numa pré-data FIFA. Então essas questões do administrativo dele eram tenebrosos. Agora, o que a gente está vendo é, em campo, o Atlético hoje é tenebroso. Agora, eu recebi uma informação... Hulk dependência. Não fala isso não. Eu recebi uma informação de que na semana de treinos, eu estou até tentando levantar, você pode talvez me ajudar, porque você cobre o Atlético diariamente, Galante. Recebi uma informação de que na semana de treinos fizeram 3 coletivos. Sinceramente.
se procede a informação de que o Atlético teria feito 3 coletivos na semana, é o que menos o Atlético precisa fazer. É treino coletivo. Sim. Esse time precisa se organizar. Então é o seguinte, tem umas coisas que eu não entendo. O Filipão foi contratado para ser o cara do vestiário e acho até que está correto. Precisava disso. Aí o Pracidelli chega, vai dar treino, você pega o Lucas Gonçalves, encosta o Lucas Gonçalves, entrega para o Pracidelli. Aí o Pracidelli mete o Edenilson de lateral, tira o Arana dizendo que não estava sendo incisivo e coloca o Rubens. Você quer o Rubens, para o Rubens te entregar mais intensidade? Você pode colocar. Mas no lugar do Arana, não, querido. Porque o Arana é das pouquíssimas válvulas de escape quando você tem. Aliás, você tem 2 foras de série no Atlético. Um estava por irresponsabilidade fora do jogo, e o outro estava no jogo. Porque dos pés do Arana pode nascer coisa boa. Aí você saca o Arana e coloca o Rubens acreditando que o Rubens vai te entregar mais qualidade ofensiva do que o Arana. Isso é piada. Então você fala, Arana, se manda, eu vou botar para alguém, eu vou colocar alguém para fazer a sua aqui atrás, mas sacar o Arana do jogo, você tá de sacanagem. Colocar o Edenilson de lateral. E outra coisa, se na semana vocês deram 3 coletivos, aí vocês estão de sacanagem. Chama o Filipão, eu sei que você está vendo, você gosta do Elton Novaes? Ô Filipão, fica com o vestiário, você e o Pracidelli, entreguem a preparação tática para o Lucas Gonçalves. Com ideias mais, como é que eu posso dizer? Eu posso falar mais modernas, porque quando eu falo ideias mais modernas, dá a impressão que o Filipão não sabe porra nenhuma de futebol, que o Pracidelli não sabe nada de futebol e que aí a gente automaticamente está aposentando os caras. Mas é porque o Lucas conhece mais o elenco. Isso, coloca o Lucas para fazer a formatação tática, fica você e o Pracidelli no vestiário. Parece que foi isso que te trouxeram para cá. Porque o Atlético dentro de campo com o Cudê, poucos problemas. A questão era coletivo e vestiário. Então, sinceramente, se vocês deram 3 coletivos numa semana de treinamento, vocês estão de sacanagem com o torcedor. E jogador fica pistola quando a gente fala aqui de postura, de serem pouco competitivos e tal, entendeu? Quem que vocês querem, afinal de contas, como treinador? O Guardiola? Porque ninguém serve para vocês. E aí chega o Filipão, fazem um baita jogo contra o Fluminense, depois de lá para cá, vocês assistem os adversários jogarem. Vocês acham normal meter 2-0 no América, que está lá embaixo lutando contra o rebaixamento, depois tomar 2 e quase tomou 3? Vocês acham normal, se pegarem o Corinthians 2 vezes na temporada e nas 2 vezes estenderem a mão nos piores momentos da crise do Corinthians, estenderem a mão e sacarem o Corinthians, tirarem da areia movediça? Vocês estão competindo? Vocês assistiram Palmeiras e Flamengo? Vocês assistiram Grêmio e Botafogo? Vocês estão fazendo aquilo ali em campo? Não estão. E quer mais? O Cruzeiro hoje... Claro, eu vivo num lugar de futebol polarizado. O Cruzeiro hoje compete muito mais do que o Atlético, com folha 3, quase 4 vezes maior. Daqui a pouco nós vamos falar mais do Cruzeiro. Calma, porque a gente, de certa forma, aqui gosta também de te irritar, você que está aí do outro lado. A gente gosta de ver as reações. Atenção, meus